Olá pessoal, bom dia a todos e todas. Voltamos aqui para mais uma aulinha, né? Virtual. Eu vou dar continuidade no que nós estávamos falando na aula passada. O 12.9 eu não vou comentar com vocês porque ele trata sobre questões ergonômicas, né? Então não há necessidade. Então a gente vai lá para o 12. Não há necessidade, porque vocês têm aula com o Bocato e esse assunto, creio eu, está muito bem resolvido, né? Ou pelo menos para estar, não sei. De qualquer forma, vamos aqui em riscos adicionais, né? Então, assim, a NR12 ela trata também algumas questões assim de riscos adicionais, como por exemplo substâncias perigosas, como agentes biológicos, agentes químicos, enfim, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, vibrações, ruídos, calor, combustíveis inflamáveis, explosivo, substâncias que têm reação, né? Superfícies aquecida quando é acessível para o operador. Então tudo isso, de certa forma, tem que ser abordado, tem que ser avaliado numa aplicação da NR12, tá? Lógico, não pode esquecer a questão do PPRA. A 12 ela chama o PPRA para efeito dos riscos físicos, químicos. Tá aqui, ó, riscos dos agentes químicos. Opa, que era um vermelhinho. Físicos e biológicos. Então tá aqui. E aí ele fala do PPRA, né? Devem ser adotadas medidas de proteção contra queimaduras causadas por contato com superfícies aquecidas, né? Então isso faz parte. Quanto à manutenção, inspeção, preparação, ajustes, reparo e limpeza, o equipamento ele deve ser submetido, as máquinas e equipamentos devem ser submetidas à manutenção, principalmente se a questão está envolvida diretamente à segurança do trabalho, a acidentes, né? As manutenções devem ser registradas em livro próprio, ficha ou sistema informatizado. Hoje, boa parte das empresas já trabalha com sistemas informatizados, né? E tem que ter alguns dados, né? Os dados que tem que ser são intervenções realizadas, a data da realização de cada intervenção, serviço realizado, peças reparadas, substituídas, condições de segurança do equipamento, indicação conclusiva quanto às condições de segurança do equipamento e o nome do responsável pelas intervenções. Então, gente, esse tópico aqui ele é extremamente polêmico, porque a empresa que não tiver uma manutenção estruturada, ela precisa se estruturar para questões de atender a NR12. Então não é só a NR12, não é só a máquina, envolve um pouco mais. Tem que ter um plano de manutenção e essas manutenções têm que ser registradas. Principalmente, né, porque você vai ver que ela não comenta na norma, tá vendo? O que ele fala, que eu não falei para vocês, é que a periodicidade da manutenção ela tem que ser determinada pelo fabricante, ou por profissional legalmente habilitado, ou por profissional qualificado, conforme normas técnicas e tal. Então, assim, o que eu posso falar para vocês? Por esses dois artigos da norma, eu diria, toda empresa é obrigada a ter um plano de manutenção para os equipamentos, tá? Mas a gente pode fazer uma leitura em relação, como é uma norma de segurança do trabalho, em relação a questões que possam gerar algum tipo de acidente, né? Então, como é difícil, né, e qualquer coisa pode gerar um acidente, é difícil a gente pegar e deixar de fora situações, digamos assim, tidas como convencionais ou banais, né? Não sei se é que existe isso. Bom, o registro tem que estar disponível para os trabalhadores, para a CIPA, para o SESMIT e, se houver, a auditoria do Ministério do Trabalho, aliás, da Secretaria do Trabalho.
As manutenções de itens que influenciam na segurança do equipamento, olha, influenciam na segurança do equipamento devem. No caso de preventiva, possuir cronograma de execução. No caso de preditiva, possuir descrição de técnicas e análise de meio de supervisão centralizado ou de amostragem. Bom, precisamos saber o que é preventiva e o que é preditiva. Né? Preventiva, o nome fala, existe uma prevenção. Então é mais ou menos assim. Nós trocamos o óleo do carro a cada, 10 mil quilômetros. Isso é manutenção preventiva. Tá? Isso é preventiva. Eu faço exame de sangue uma vez por ano. Exame de sangue. Né? Então, você não faz um exame de sangue para saber se o sangue está bom. Concorda? Você faz o exame de sangue para o sangue, né, para a análise do sangue te mostrar se há alguma situação, digamos assim, que requer um cuidado na sua saúde, não do sangue. Então, isso é preditiva, tá? Então, a preditiva ela envolve medições, análises, equipamentos. Isso é preditiva. Eu vou acompanhando para saber como que tá. Isso é preditiva. A preventiva não. Eu tenho uma tabela, tal dia eu vou fazer, vou trocar isso, vou consertar isso, vou fazer não sei o que. Isso é uma... consertar não, eu vou substituir. Isso é uma preventiva. Então, se é preventiva, cronograma. Quando é que vai ser feito? Se é preditiva, qual é a técnica de análise? Como que é feita essa análise? Como que é feita a amostragem? Se for o caso. A manutenção, instalação, reparos, limpeza, ajuste e outras intervenções deve ser executado por profissional capacitado, qualificado ou legalmente habilitados, formalmente autorizados pelo empregador. Olha um conceito. Um leigo não pode fazer uma manutenção no equipamento, sabe? Assim, ele tem que ser... Na realidade, a empresa não pode autorizar um leigo a fazer manutenção em equipamentos. Ele precisa ser qualificado ou habilitado, né? Conforme o caso. Bom, eu quis me aparecer um pouquinho aqui, né? Porque de vez em quando eu olho para vocês assim. Pá. Muito bem. E tem que ser adotado alguns procedimentos, como por exemplo, isolamento e descarga de todas as fontes de energia. Isso aí é chamado de lockout, tagout, tá? Lockout, tagout. Quer dizer, o isolamento, se você vai isolar, desculpa, o lockout, tagout é mais para isso daqui, ó, para bloqueio aqui, ó, mais para bloqueio. Mas isolamento e descarga é você tirar o risco da fonte de energia, que pode ser elétrica, pode ser mecânica, pode ser hidráulica, não importa qual a forma de energia, tá? Bloqueio mecânico elétrico na posição desligado ou fechado de todos os dispositivos de corte de fontes de energia. Sim, isso aqui é o lockout. Eu não vou conseguir escrever aqui, mas é o lockout. Certo? Lockout. Tem gente que chama, muitas empresas chamam de loto, só que o loto tem a ver com lockout e tagout, travar e sinalizar, tá? Medidas que garantam que juntamente aos pontos de corte de energia não existam possibilidade de gerar riscos de acidentes, medidas adicionais de segurança, conforme o caso, sistemas de retenção com trava mecânica para evitar o movimento de retorno acidental de partes basculadas ou articuladas. Então você vê que existe uns cuidados em relação a esses procedimentos básicos, né? Para situações especiais de manutenção, regulagem, ajuste, limpeza, pesquisa, defeito, inconformidades, em que não seja possível o cumprimento do que foi estabelecido anteriormente, e em outras situações que impliquem na redução do nível de segurança das máquinas e equipamentos e houver necessidade de acesso à zona de perigo, deve ser possível selecionar um modo de operação que torne inoperante o modo de comando automático. Olha lá, entrei numa zona de risco. Estou ajustando a máquina. Quando eu entrei lá, a máquina não pode entrar em automático, né?
eu diria assim que ninguém lá fora pode ligar. Só eu. Porque eu estou ajustando. Então eu tenho que ter como, em alguns casos, como ajustar e como ligar essa máquina, né? Permite a realização de serviço com o uso de dispositivo de acionamento de ação continuada, associada à redução da velocidade, ou dispositivo de comando por movimento limitado. Olha lá. Então eu vou ter lá um comando que eu vou poder trabalhar, poder não produzir, mas ajustar, consertar, achar o problema, de forma que eu tenho o controle e não necessariamente ele vai entrar em velocidade plena. Impeça a mudança por trabalhadores não autorizados, né? E torne a seleção visível, clara e facilmente identificada. Nas manutenções das máquinas e equipamentos, sempre que detectado qualquer defeito ou em peça ou componente que comprometa a segurança, deve ser providenciada sua reparação ou substituição imediata por outra peça ou componente original ou equivalente, de modo a garantir que as mesmas características e condições seguras de uso. É mais ou menos assim, gente. Isso eu até já falei para vocês. Manutenção, a substituição de peças nos equipamentos tem que ser, sempre que possível, mantido a originalidade. E não sendo original, tem que ser pelo menos equivalente. Então, gambiarra não pode. Sinalização. As máquinas têm que possuir sinalização de segurança para advertir os trabalhadores e terceiros sobre riscos que estão expostos. A sinalização ela compreende o uso de cores, símbolos, inscrições, sinais luminosos, sinais sonoros, entre outras possibilidades. A sinalização, inclusive cores, das máquinas e equipamentos utilizados nos setores alimentícios, médico e farmacêutico, deve respeitar a legislação sanitária, sem prejuízo da segurança e saúde dos trabalhadores. É que assim, essas áreas aí, normalmente os equipamentos são claros, brancos, por exemplo. Isso porque temos dentro desse tipo de fábricas, se tiver sujo, tem que ficar muito claro que está sujo para as pessoas limparem, né? Não pode ser, o branco suja muito. Não, as cores todas sujam iguais. É que o branco ele mostra mais a sujeira. Essa é a ideia, entendeu? Inclusive piso de fábrica alimentícia, ela é clara, ele tem que ser claro, né? Não pode ser escuro. A sinalização de segurança deve ficar destacada na máquina ou equipamento, ficar em local claramente visível e ser de fácil compreensão. A sinalização tem que estar visível e ser facilmente interpretada, né? As inscrições das máquinas têm que estar em português do Brasil, preferencialmente, e, lógico, legíveis. As inscrições devem indicar claramente o risco e a parte da máquina ou equipamento a que se refere. Não deve ser utilizada somente a inscrição perigo. Uma placa lá, perigo. Não, tem que dizer onde, né? Por quê? Devem ser adotados, sempre que necessário, sinais ativos de aviso ou de alerta, luminosos e sonoros, no caso sonoro intermitente, quando ocorrer algum evento, como partida, parada, velocidade excessiva e etc., né? Esses sinais não podem ser ambíguos, eles não podem dar dupla interpretação e eles não podem gerar equívoco no reconhecimento. Isso tem que ser muito bem definido. As máquinas e equipamentos fabricados no Brasil, né, a partir de 24 fabricados, né, a partir de 24 de dezembro de 2011, tem que ter no corpo dela, local legível, né, local visível de informações indeléveis, ou seja, informações que não vão se sumir com o tempo. A razão social, o CNPJ, o endereço do fabricante ou importador, é a informação do tipo, modelo e capacidade. O número de série, ou identificação e ano de fabricação, o número de registro do fabricante, importador, ou do profissional legalmente habilitado no CREA, e o peso da máquina ou equipamento. Tá? Agora, o equipamento que foram construídos antes dessa data, né, antes
Aí ela tem que ter a informação sobre o tipo, modelo e capacidade e o número de série ou, quando existente, a identificação atribuída pela empresa. As outras informações não tem, então a empresa não é obrigada. Imagina peso, né? Pô, eu tenho uma máquina lá que ela faz 20 anos que eu tenho a máquina, não tenho a mínima ideia de quanto pesa e eu tenho que gravar na máquina que tem qual é o peso dela, né? A legislação ela está coerente nesse sentido, né? Sobre os manuais, os equipamentos devem obrigatoriamente ter o manual, né? Eles têm que ser escritos em português do Brasil, né? Com caracteres e tamanho que consiga ser legível, não pode ser aquele caractere em letras minúsculas, miúdas, lá que ninguém enxerga, não pode. Ser objetivos, claro, sem ambiguidades, em linguagem de fácil compreensão, não pode ser muito técnico. Ter sinais ou avisos referentes às seguranças realçados e permanecer disponível a todos os usuários, né? Equipamentos antigos, antes de julho de 2012, eles têm que os equipamentos produzidos desde julho de 2012 até hoje, eles têm que ter no mínimo no manual a razão social, o CNPJ, do fabricante ou importador, o tipo, o modelo, capacidade, número de série, número de identificação, ano de fabricação, normas observadas para o projeto de construção do equipamento, descrição detalhada da máquina ou equipamento e seus acessórios. Diagramas, inclusive os elétricos, em especiais os esquemáticos de função de segurança. Definição da utilização prevista para a máquina e equipamento, para que ele serve, né? Riscos que estão expostos os usuários. Definição das medidas de segurança existentes nos equipamentos. Especificações e limitações técnicas para a sua utilização com segurança. Riscos que podem resultar de adulteração ou supressão de proteções de dispositivos de segurança, ou seja, se alguém burlar o dispositivo de segurança, quais são os riscos, né, que podem ocorrer. Riscos que podem resultar de utilizações diferentes daquela prevista no projeto, se usar o equipamento para outro fim. Informações técnicas para subsidiar a elaboração dos procedimentos de trabalho e de segurança durante todas as fases de utilização. Procedimentos e periodicidade das manutenções. Procedimentos a serem adotados em situações de emergência e indicação da vida útil do equipamento ou dos componentes relacionados com segurança. O que interessa aqui é segurança. Se o equipamento vai durar 200 anos, isso não importa. O que importa sim, os sistemas de segurança ou as peças, partes dele que são relativos à questão de segurança, que podem colocar em risco a saúde e a integridade física do operador. Isso sim, tem que ser dado uma previsão de durabilidade, né? Quando inexistente ou extraviado o manual, aí ele tem que ser reconstituído pelo operador. Tem algumas regrinhas sobre isso daí, mas se você precisar, você dá uma lida mais específica, né? 12.14, procedimentos de trabalho e segurança. Deve ser elaborados procedimentos de trabalho e segurança para as máquinas, né, específicos e padronizados a partir da apreciação de risco. Então, olha só, olha um trabalhão aqui, ó. Olha um trabalhão. Procedimentos de segurança. Tem que ser elaborado. Os procedimentos de trabalho e segurança não podem ser as únicas medidas de proteção adotadas para se prevenir acidentes. Os EPIs, aliás, antes, os EPCs, eles estão na frente. Quer dizer, na frente eu não digo, mas eles também têm que ser adotados, né? Ao início de cada turno de trabalho ou após a nova preparação de máquina ou equipamento, o operador deve efetuar a inspeção rotineira das condições de operacionalidade e segurança. Aqui é interessante, né? É uma obrigatoriedade do operador de ele checar se as partes de segurança da máquina estão funcionando, né? Sobre projeto, fabricação, importação, venda, locação, leilão, cessão a qualquer título de exposição.
Eu não marquei muita coisa não, só marquei que é proibido a fabricação, importação, comercialização, leilão, locação, cessão, a qualquer título, e exposição das máquinas e equipamentos que não atendam os dispostos na CNE, só isso. Mas lembra que existiam algumas exceções, tal. Aqui não está sendo tratado. Na 16, que é capacitação, os trabalhadores envolvidos na operação, manutenção, inspeção e demais intervenções em máquinas e equipamentos devem receber capacitação providenciada pelo empregador, né? Então devem receber capacitação e compatível com as suas funções, compatíveis com as suas funções, que aborde os riscos aqui estão expostos e as medidas de proteção existentes e necessárias. A capacitação deve ocorrer antes do que o trabalhador assuma a sua função. Legal isso, né? A pessoa vai trabalhar e vai ser treinada depois que começou a trabalhar. Eu já vi isso, né? Em função das necessidades isso acontece, mas tá absurdo, né? Ser realizada sem ônus, sem custo para o trabalhador. Ter carga mínima, definida pelo empregador, então, enfim. Ter conteúdo programático conforme estabelecido, que nós vamos ver. Ser ministrada por trabalhadores ou profissionais ou qualificados para esse fim, né? Com supervisor de profissional legalmente habilitado. Então a supervisão tem que ser de um habilitado, né? Pode ser ministrado por um prático, mas a supervisão tem que ser por um engenheiro. A capacitação deixa eu corrigir. Pode ser para um técnico também. Aqui não define, porque um trabalhador habilitado é aquele que tem registro do conselho de classe. No geral, são os engenheiros, né? Mas o técnico em segurança do trabalho, eu acredito que possa fazer essa parte de supervisão, porque vocês serão habilitados, né? Então, a capacitação dos trabalhadores de microempresas e empresas de pequeno porte poderá ser ministrada por trabalhador da própria empresa que tenha sido capacitado em entidade oficial de ensino e educação profissional. Então, para empresas menores, o próprio trabalhador pode capacitar. Ok. O material didático fornecido, a lista de presença, o currículo dos ministrantes que estão dando o curso, a avaliação tem que ficar guardado, né, para uma fiscalização. Pode ser físico ou digital, né? Isso é legal, né? Meio físico ou digital. Pode ser cópia ou escanear e guardar. A capacitação só terá validade para o empregador que realizou e nas condições estabelecidas pelo profissional legalmente habilitado. Então, aquela história, foi treinado para a operação de uma máquina. Se for operar uma máquina diferente, que não tem as mesmas, ou é igual, mas não tem mas tem condições diferentes de risco, não vale. E também, se ele saiu da empresa A e foi para B, tem que ter uma nova capacitação. Deve ser realizada a capacitação para a reciclagem do trabalhador sempre que ocorrerem modificações significativas. Ele não define uma periodicidade, né? Não é definido. Nas instalações e na operação de máquinas ou troca de métodos, processos e organizações de trabalho que impliquem novos riscos. Os operadores de máquinas autopropelidas, que têm motor próprio, devem portar cartão de identificação com nome, função e fotografia em local visível e renovado com periodicidade máxima de 1 ano, no caso desses daqui, mas a gente já viu lá em R11 essa questão aí, né, de trabalhadores nessa condição, principalmente de empilhadeiras. O curso de capacitação para operação de máquinas injetoras, aqui ele fala um pouquinho sobre máquinas injetoras. Eu grifei, mas eu não vou falar com vocês, porque isso eu acho muito específico, né? Então, acho que não há necessidade. Aqui fala também como as características do instrutor de máquinas injetoras, né? Então, acho que, né, outros requisitos específicos de segurança, as ferramentas e máquinas utilizadas nas intervenções devem ser adequadas às atividades.
O cara vai soltar um parafuso, vai apertar um parafuso, tem que usar uma chave de parafuso, não pode usar um alicate, né? Mas enfim, as ferramentas e materiais têm que ser adequados. Os acessórios e ferramental utilizado pelas máquinas e equipamentos tem que ser adequado, né? É proibido o porte de ferramentas manuais em bolsos ou locais não apropriados para essa finalidade, né? O que você... Agora, eu diria assim que agora melhorou bastante, as pessoas quase não usam. Mas antes era uma briga para não deixar, principalmente os eletricistas, ficarem andando com as ferramentas no bolso, né? Eles usam poucas ferramentas, uma chave de fenda, de ponta fina, chamada de chave de Borne, um alicate, e um multímetro, né? Quando anda com multímetro. E aí eles andavam com isso aí e colocavam no bolso, né? E era uma briga para eles não fazerem isso, mas enfim, tá aí na norma, né? Nas situações onde os itens dos anexos conflitarem com a parte geral da norma, prevalece o anexo. Depois disso tem uma série de anexos, né? Depois das disposições finais vai ter uma série de anexos. Ele está falando o seguinte: se tiver alguma coisa lá que confronta, que colida, né, conflite com esse termo, o termo geral da norma, vale o anexo. Bom, e outra coisa interessante é que as obrigações dos anexos da norma da 12 aplicam exclusivamente às máquinas contidas e equipamentos neles contidos. Ou seja, esse item da norma diz o seguinte: olha, isso que é pedido para este equipamento no anexo é só para este equipamento no anexo. Parece óbvio, mas não é tão óbvio assim, tá, gente? Disposição geral não pus nada, e aí vem os anexos, né? Os anexos eu já falei com vocês, mas eu quero, para encerrar a aula, para a gente falar um pouquinho do anexo... o anexo 2. Aqui. Deixa eu descartar isso aqui que eu não quero e deixar esse cara aqui. Pronto. Eu queria aqui o anexo 2, falar um pouquinho do anexo 2 com vocês, da NR12, tá? Eu acho que é esse. Aqui, anexo 2. Conteúdo programático da capacitação. É bem curtinho, né? Vocês estão cansados já, né? Eu também. A capacitação para operação segura de máquinas deve abranger as etapas teóricas, vermelhinho, e prática. Tá? Então está definido. E o conteúdo mínimo está aqui, ó. Descrição e identificação dos riscos associados com cada máquina e equipamento e as proteções específicas para cada um deles. Funcionamento das proteções, como e por que elas devem ser utilizadas. É uma questão de conscientização das proteções, das medidas de segurança. Como e em que circunstâncias uma proteção pode ser removida. Olha só. Como e circunstâncias. A proteção pode ser removida. E por quem? Quem é que pode? Sendo na maioria dos casos somente o pessoal de inspeção ou manutenção. Tá? O que fazer, por exemplo, contatar o supervisor se uma proteção foi danificada ou se perdeu a função, deixando de garantir uma segurança adequada. Olha lá, equipamento onde a segurança não está funcionando. O que fazer? Então tem que treinar, tem que definir, né? Você viu nessa onda de coronavírus, eu sei que vocês estão escutando tanto isso, né? Mas enfim, médico sem EPI, ele não dá as caras, assim, ele grava lá dizendo a condição, não é só os médicos, né? Mas assim, é um direito deles não trabalharem. Olha uma situação de calamidade pública como que fica, né? Não vai trabalhar como? Mas e o IPI? Não. Os princípios de segurança na utilização da máquina e equipamento, segurança para riscos mecânicos, elétricos e outros relevantes, métodos de trabalho seguro, né? Permissão de trabalho e
o sistema de bloqueio de funcionamento da máquina e equipamento durante operações de inspeção, limpeza, manutenção e lubrificação, né? Muito bem. A capacitação dos operadores de máquinas automotrizes e autopropelidas deve ser constituída de etapas teóricas e práticas e seguir uma outra ementa aqui, né? Noções sobre legislação de trânsito e legislação de segurança e saúde do trabalho, noções sobre os acidentes e doenças decorrentes da exposição aos riscos existentes nas máquinas, equipamentos e implementos. Você vê que implementos já dá uma conotação de rural, né? Medidas de controle do risco, equipamentos de proteção coletivas e equipamentos de proteção individual, operação com segurança de máquinas e equipamentos, inspeção, regulagem e manutenção de máquinas, sinalização de segurança, procedimento em situação de emergência e, finalmente, noções sobre prestação de primeiros socorros, né? Isso para máquinas automotrizes e autopropelidas. Ok? Gente, é isso. Como tarefa geral foi isso daqui. A atividade para essa tarefa vai ser complementar aquele checklist, os itens da norma até o 12.18, ok? Valeu, gente, até a próxima, um abraço para vocês.